Olá, minha gente, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série de reflexões aqui no livro dos Salmos. Eu quero aproveitar para te fazer um convite, ok? Você que gostaria de aprender mais sobre a Palavra de Deus, gostaria de entender melhor as doutrinas fundamentais da fé cristã? Então, meu convite é o seguinte, quem sabe você vem fazer parte aqui da nossa comunidade de aprendizado, como eu gosto de chamar, do curso de teologia que nós oferecemos aqui na nossa igreja, na AD New Life, aqui na cidade de Everett. Bom, se você quer saber mais informações sobre o nosso curso, como funciona a nossa estrutura, a nossa proposta de ensino, você pode escrever para a gente aqui nesse telefone que está aparecendo aí na sua tela, mensagem de texto, WhatsApp, pode chamar a gente vai ter aí muita satisfação e esclarecer todas as suas dúvidas, te dar todas as informações que você precisa para, quem sabe, ter você aqui conosco como nosso aluno ou nossa aluna, ok? Tá feito o convite, tá bom? Vamos para a Palavra de Deus? Vamos meditar num tema muito importante. O medo. Do que você tem medo? Como que você lida com ele? De onde você tira recursos espirituais e recursos emocionais para lidar com os temas que geram em você ansiedade? É sobre essas coisas que a gente quer conversar aqui a partir do Salmo 27. Então pega aí a sua Bíblia, abra o texto sagrado comigo no Salmo 27. E a gente vai fazer, sabe como? A gente vai lendo os trechos do Salmo 27 e a gente vai meditando nesses trechos, tá bom? Vem comigo, vamos ler juntos. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Salmo 27, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha, nesses 3 primeiros versículos que a gente leu agora do Salmo 27, a gente pode pensar assim, poxa vida, que homem confiante, não é? Se esse salmo é realmente um salmo de Davi, como nós acreditamos ser, nós podemos dizer, poxa vida, Davi parecia aqui estar falando da posição de um homem imune a qualquer tipo de medo, imune até mesmo aos principais medos que poderiam, por exemplo, acometer um coração de um rei. Perceba, ele diz aqui, ainda que um exército se acampe contra mim. Esse é um dos temores de um rei, não é? Ele diz, ainda que estoure contra mim a guerra, ainda que haja uma revolução contra mim, eu não temerei, ainda assim eu terei confiança. Aí a gente pensa assim, de onde vem tamanha ousadia? De onde vem tamanha coragem? Eu quero ser assim também. Vem de uma convicção. De novo, o recurso que Davi tem para lutar contra os seus maiores medos na posição de rei, na condição de rei, é uma convicção a respeito de Deus. E assim ele começa o salmo. Lá no verso 1, se você olhar, ele vai dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu vou ter medo de quem? Com o Senhor me iluminando os caminhos, o Senhor sendo o meu salvador, eu vou ter medo de quem? Ele é a fortaleza da minha vida, ou seja, Ele está ao meu redor protegendo a minha vida. A quem eu vou temer? Então aqui a gente já começa a perceber que muitas vezes o que nos falta diante dos temores que nós temos, os temores que podem assaltar o nosso coração, o que nos falta muitas vezes é senso de quem é Deus. Nós encontramos nas nossas convicções mais profundas a respeito de quem é o nosso Senhor
os recursos a partir dos quais o nosso coração permanecerá firme diante do temor. Não é que o temor não vai chegar até o nosso coração, mas é que o nosso coração estará firmado na certeza de quem é o nosso Deus. Que tipo de temor você enfrenta no seu dia a dia? Nós vimos aqui Davi enfrentando os temores típicos de um rei, uma guerra contra ele, um exército se levantar contra o seu reinado. E você? Quais são os temores que você enfrenta como pai, como marido? Quais são os temores que você enfrenta como pastor, pastora? Quais temores você enfrenta como um jovem nos nossos dias, não é? Então, na convicção de quem é Deus, existem recursos para você lidar com esses temores todos. Mas o salmo continua. Porque a partir de agora, o salmista vai mostrar a maneira como ele encontra recursos em Deus para poder lidar com os seus temores. Vamos continuar a leitura? Olha só a partir do verso 4. A partir do verso 4 nós lemos o seguinte: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Uau! Que impressionante! Que impressionante, porque agora Davi nos mostra através desses versos como que ele se apropria dessas convicções a respeito de quem Deus é. Como que ele se abastece dessas certezas de quem Deus é, e essas certezas, portanto, o sustentam diante dos seus temores. Como que Davi faz para lidar, para internalizar essas certezas sobre quem é Deus? Será que ele faz um curso de teologia? Será que ele faz uma sessão de atendimento, enfim, de consultoria com o último coach da moda? Não. Ele vai à casa do Senhor. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor. Diante dos meus temores, eu não peço apenas a solução dos meus medos, eu peço uma coisa ao Senhor: que eu possa morar na casa do Senhor para todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Davi se apropria dessas convicções a respeito de quem Deus é, a respeito do caráter de Deus, adorando, tendo relacionamento com o Senhor, estando na casa do Senhor, estando na presença do Senhor. É claro que aqui no primeiro momento existe uma referência à tenda, ao tabernáculo, ao local específico onde acontecia a adoração, que era um símbolo da habitação, da presença de Deus. O que Davi está dizendo é: eu passo tempo na presença de Deus. E eu passo tempo na presença de Deus fazendo duas coisas que me levam a ter o meu coração invadido pela certeza de quem Ele é. Primeiro, eu contemplo a sua beleza. Existe beleza em Deus. Existe beleza no caráter, na perfeição, na simetria, não é? No equilíbrio perfeito do caráter de Deus. E Davi está contemplando essa beleza. Ele está meditando também. Ele está ponderando sobre a vida. Então perceba, é essa combinação entre adoração e reflexão, essa combinação entre o perceber a beleza de Deus e a partir dessa beleza de Deus ponderar sobre a vida. É nessa realidade, a partir dessa realidade então, que o salmista se apropria dessas convicções sobre quem Deus é. E isso o sustenta diante dos seus temores, o sustenta
diante daquilo que poderia, diante da ansiedade que poderia sequestrar o coração dele. Ao ponto de ele, no verso 5, dizer: pois no dia da adversidade, sim, porque haverá o dia da adversidade. Sim, porque nós não estamos imunes aos problemas e às adversidades. No dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá sobre uma rocha, e no dia da adversidade, no dia do problema, no dia da notícia ruim, no dia do diagnóstico terrível, no dia do luto, no dia da demissão, no dia que o dinheiro acabar, no dia da adversidade, ele vai me acolher na presença dele. Porque nessa presença dele, onde eu estou, que é onde eu medito em quem ele é, ou eu me deleito em quem ele é, e eu medito na vida, nessa presença eu também encontro abrigo. E esse abrigo me protege contra toda e qualquer ameaça que possa vir contra mim. Ele me porá numa rocha. Ele me porá no alto de uma rocha protegido. Ele me porá no alto de uma rocha, num lugar onde os meus inimigos não podem tramar nada contra mim. O alto dessa rocha é a presença de Deus, o lugar onde nós estamos protegidos. E ainda que os nossos medos tentem encontrar dentro de nós espaço, ainda que os nossos medos, as nossas ansiedades tentem encontrar dentro do nosso coração um ninho no qual se abrigar, o nosso coração estará já tomado pela certeza de quem Deus é, o nosso coração estará rendido diante da beleza de Deus e, portanto, esses temores, ainda que estejam ali tentando nos cercar, eles não encontrarão em nós espaço para se aninhar, espaço para permanecer, espaço para frutificar. O medo tende a se aninhar, a se estabelecer e a se multiplicar num coração que está à deriva. Agora, num coração que está rendido a Deus, o medo vai encontrar muito mais dificuldade para se estabelecer. Ao ponto de no verso 6 ele dizer: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo ou na sua presença oferei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Perceba, o pavilhão, o abrigo, o tabernáculo de Deus era o lugar onde ele seria acolhido no dia da adversidade. E no dia da adversidade ele está acolhido no tabernáculo, na presença de Deus, e por estar no tabernáculo, ele tem condições de oferecer sacrifício de júbilos, louvar e salmodiar ao Senhor. Salmodiar e louvar ao Senhor mesmo diante dos nossos temores. Por quê? Porque nós estamos acolhidos na presença de Deus. Sim, os medos, as crises, os problemas estão ao nosso redor, batendo à nossa porta. São reais. Mas por estarmos protegidos e acolhidos na presença do nosso Deus, certos do olhar dele sobre as nossas vidas, a gente pode, ainda que com o coração apertado, flertando com a ansiedade de vez em quando, a gente pode dizer: bendito seja o nome do Senhor. A gente pode salmodiar, a gente pode apresentar ao Senhor as nossas orações, o nosso cântico e até mesmo o nosso lamento. Até mesmo o nosso lamento. Mas a gente faz isso com a certeza de que, se os nossos medos são reais, muito mais real é a presença daquele que nos guarda. E aí o nosso coração pode prevalecer contra todo pavor que tente nos assaltar. E agora o salmista transparece para a gente essa oração que ele faz na presença de Deus. Esse Deus que o acolhe no meio da crise é também o Deus que ouve a oração do salmista no meio da crise. E que oração o salmista faz enquanto está vivendo a crise, enquanto está lidando, sendo cercado com seus medos? A oração é: ouve, Senhor, a minha voz.
verso 7. Salmo 27, verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim, responde-me. E vem a resposta do Senhor a ele no verso 8. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Essa oração que Davi tem lá na presença de Deus, cercado pela presença de Deus, envolvido pelos cuidados de Deus, Davi não ora como quem ignora os seus problemas. Davi não ora como quem está alienado das dores da vida. Muitas vezes nós achamos que um homem, uma mulher cercado pela presença de Deus é um ser alienado, que vive como se não tivesse problemas, que não chora, que não derrama lágrima, que não fica ansioso de vez em quando, que não lida com temores. Não, isso não existe. Esse tipo de espiritualidade imune às dores da vida não existe. Isso é invenção. Aqui nós temos Davi cercado pela convicção de quem Deus é, cercado da presença de Deus, certo de que Deus o coloca sobre uma rocha e que exalta a cabeça dele acima dos seus inimigos, mas ele não ignora a realidade do problema, ele não ignora as ameaças que podem vir contra ele, e ele diz: Senhor, tem compaixão de mim, me responde. E ele escuta dentro dele uma voz lhe dizendo: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. O que Deus está dizendo ao salmista, que já está na presença dele, é: busque a minha presença. O salmista já está na presença de Deus. E Deus diz: sabe o que você precisa? Permanecer na minha presença. O que você precisa é permanecer em mim. O que você precisa é encontrar em mim a solução para qualquer crise que você esteja enfrentando. Porque Deus, a presença do próprio Deus, é a provisão para qualquer crise que nós estejamos enfrentando. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa lidando com uma enfermidade. Qual é a provisão de Deus para aquela enfermidade? Será que é a cura? Não necessariamente. Porque pode ser que faça parte do plano de Deus que aquela pessoa morra, termine os seus dias. Então a provisão para aquela pessoa lidar com a enfermidade não é a cura. É a presença de Deus que vai sustentá-lo, seja levando-o à cura ou levando-o à morte. A presença de Deus é a provisão que nós precisamos para toda e qualquer necessidade. Uma pessoa está lidando com a solidão, uma pessoa está se sentindo sozinha, solitária, e ela diz: Senhor, eu preciso de provisão para esse momento, porque eu estou me sentindo solitário, solitária. Qual que é a provisão de Deus para a solidão? Será que é um companheiro, uma companheira? Necessariamente não. Não necessariamente. É a presença de Deus. A presença de Deus no coração daquela pessoa vai supri-la, vai preenchê-la, preparando-a para encontrar um companheiro. Sim, preparando-a para encontrar um companheiro. Mas a presença de Deus também pode preenchê-la, preparando-a para permanecer sozinha ainda por algum tempo. Deus é a provisão que nós precisamos para toda e qualquer necessidade que nós possamos apresentar diante dele. Por isso aqui, ele clama a Deus e o que ele escuta de Deus é: eu sou, a minha presença é a única coisa que você precisa para lidar com todo e qualquer temor que esteja ao seu redor. É por isso que ele diz assim: não me escondas a tua face, não rejeite com ira. Não seja indiferente a mim, Senhor. Tu não me deixe nem me abandones. Tu és o Deus da minha salvação. A sua presença e o seu cuidado sobre mim são as certezas mais absolutas que eu tenho, a ponto de, ele diz aqui, se o meu pai e minha mãe me abandonarem,
o Senhor me acolherá. Mesmo o relacionamento humano, aparentemente mais firme, aparentemente mais inabalável, o relacionamento de pai e mãe, o amor de pai e mãe por um filho, mesmo esse relacionamento aparentemente inabalável, Senhor, se acontecer comigo, de ele ser relativizado pelos meus pais, se os meus pais decidirem, ainda que seja um absurdo, me abandonar, o Senhor me acolhe. Que convicção linda, que certeza profunda, uma certeza que não nos anestesia para lidar com os problemas, mas nos capacita para enfrentar os medos. O que a gente vê nos nossos dias é uma multidão de pessoas achando que andar na presença de Deus vai anestesiá-las e elas serão completamente indiferentes aos temores, aos problemas, às perseguições e às dores. Não, a presença de Deus não nos anestesia. A presença de Deus nos capacita a lidar com as nossas dores, com os nossos problemas, inclusive com os nossos temores. Deus não tem uma anestesia para você não sentir dor. Deus tem uma vitamina para você suportar e lidar com essa dor para a glória dele. E aí ele continua. Verso 11. No verso 11, o salmista, versos 11 e 12, na verdade. O salmista diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas que só respiram crueldade. O que o salmista está dizendo é: Senhor, os inimigos estão ao meu redor e eles são reais, e eles estão respirando contra mim crueldade. Existe uma trama maligna, Senhor, para destruir a minha vida. Entretanto, Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine o teu caminho e que o Senhor me guie para que eu possa prevalecer contra os meus inimigos. Sabe o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo: Senhor, eu não quero ficar louco, eu não quero ficar paranoico diante dos meus problemas, porque tem gente paranoica. O que o salmista está dizendo é: Senhor, eu não quero construir defesas contra os meus inimigos, defesas que se baseiam na minha sabedoria. Eu não quero construir contra os meus inimigos defesas que se baseiam no meu conhecimento. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. A paranoia não vai me defender. A mania de perseguição não é suficiente para me proteger. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, porque, infelizmente, ao nosso redor tem gente maldosa, perversa, aproveitadora. Mas não deixe que eu entre na paranoia e comece a desconfiar de tudo e de todos. Não deixe, Senhor. E, finalmente, nós lemos os 2 últimos versículos que dizem assim: isso aqui é muito lindo. Os últimos 2 versículos dizem: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se. Fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. O que o salmista está dizendo aqui é que, ainda que estejamos num mundo cercado por gente maldosa, ainda que conspirações aconteçam muitas vezes, que haja gente trambiqueira, ainda que hajam pessoas espalhando mentiras nas redes sociais, caluniando, espalhando mentiras, fake news por aí, ele está dizendo: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. No meio desse caos, no meio desse tumulto todo no qual nós vivemos, há ainda espaço para que eu veja a bondade e a graça do Senhor se manifestando. Portanto, eu não posso, diante dos meus medos, eu não posso, diante dos meus temores, ter uma postura de
desespero, no sentido de que não consigo esperar, ter esperança em mais nada. Eu não posso, mesmo que estejamos vivendo uma realidade onde o medo está perto de nós, nós não podemos sucumbir à falta de perspectiva quanto ao futuro. Não há espaço aqui para uma melancolia desanimadora. Não há espaço aqui para a falta de esperança. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O mundo está cheio de problemas. Tem muita coisa que me põe medo. Mas se os meus olhos forem curados pela presença de Deus, se eu conseguir enxergar a história, a vida, pelas lentes de Deus, eu encontrarei espaço para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. O mal que existe na terra dos viventes jamais vai sufocar a graça e o poder de Deus. Em algum lugar nesse mundo cinza, Deus pintou cores vivas para nós enxergarmos, mesmo que cercados pelo cinza. Nós podemos, com olhos curados pela certeza de quem Deus é, nós podemos enxergar cores pintadas pelo nosso Deus, sinais de graça. Sim, você tem um dia de trabalho terrível, você não gosta do seu trabalho, no seu trabalho você é humilhado, você é xingado, mas quando você chega em casa, você vê a bondade do Senhor no abraço do teu filho, da tua filha, no beijo apaixonado da tua esposa, do teu esposo. Sim, sim. As coisas estão tão desafiadoras, existem tantas coisas feias ao nosso redor, tanta feiura, tanta violência, mas de repente você pega o seu telefone e tem aquela mensagem daquele parente distante dizendo: estou com saudade de você. E você vê a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sim, o mundo está corrompido, existe caos ao nosso redor, mas você se reúne com a sua comunidade de fé e levanta as mãos e canta a bondade de Deus, junto com outros irmãos que estão enfrentando os mesmos problemas que você e que não desanimaram também. E você vê a bondade do Senhor na terra dos viventes. Por isso, essa exortação do verso 14, não é? E o Salmo termina dizendo: espere no Senhor, deposite nele a sua confiança. Anime-se, fortifique-se o seu coração, coloque o seu coração no Senhor. Lidar com o caráter de Deus, alimentar-se do caráter e da beleza de Deus, fortalecerá o seu coração, para que mesmo sentindo o peso dos temores, dos medos, das dúvidas quanto ao futuro, ele possa estar fortificado e ter a certeza de que a bondade do Senhor vai prevalecer no final da nossa história. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e até o nosso próximo encontro.